E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje, o podcast diário. Inicialmente, eu abro o podcast de hoje pedindo desculpas a vocês, né? Você telespectador não, né? Você que acompanha nosso podcast. Ontem a gente cometeu uma gafe, como vez ou outra, regularmente a gente comete aqui, eu falando das ligas de futebol. E eu, obviamente, troquei as figurinhas, né? Fui falar de Libra, mas eu falei que era Liga Forte. Enfim, eu sei que eu cometi uma gafe, depois você recebe um toque aqui, ó. Acho que você cometeu uma gafe, né? Não deixando, não justificando, mas por isso que eu sempre faço o convite a vocês, né? Entra lá, confere a matéria na íntegra, né? Porque aqui o mínimo que a gente podia fazer é falar sobre a notícia da forma correta, mas nem isso a gente faz. Então, fica obviamente o pedido de desculpas, né? Era sobre aquela cláusula de estabilidade, né? Da transição do modelo atual para o modelo da Liga, e era a proposta da Libra, não era a proposta da Liga Forte Futebol, a proposta que favorecia aí as torcidas de mais massa, né? Favorecia entre aspas, né? Não prejudicaria no caso nesse período de transição. Então, fica o pedido de desculpas, sempre faço o convite, entra lá, confere todas as matérias na íntegra, tá? Na íntegra, porque aí você não vai cometer a gafe que eu cometo, tá? Hoje eu queria ouvir com vocês aqui, presidente Júlio Casares, o André não conseguiu, hein? Conseguiu falar com o Casares, aliás, foi no mesmo dia que o Duílio deu a coletiva, né? Então foi um dia muito quente, repercutindo o que o Casares falou para o André Hernão, a coletiva do Duílio, o que falou o Duílio, né? Sobre o Duílio a gente acompanhou um pouquinho ontem, a gente fez o. A gente falou um pouco sobre. Não consegui falar, a gente não conseguiu ouvir tudo, né? Porque eu tento resumir como sempre, mas falo como nunca, né? Não deu para ouvir tudo, falou muita coisa importante, mas vou voltar a falar sobre o Corinthians e o que falou o Duílio em coletiva quando saiu o relatório financeiro, né? Que como o Duílio disse em coletiva, vai ser liberado pelo Conselho e deve sair nos próximos dias. Então a gente vai acompanhar para ver de fato, né? Um pouco mais dos números. Existe uma certa mística em torno dos números, porque o Duílio falou que, dependendo do economista, não sei se é economista ou especialista financeiro, uns vão ver de um jeito, outros vão ver de outro jeito. Eu não sei bem o que o Duílio quis dizer com aquilo, tá? A gente não chegou nesse ponto da coletiva, mas até onde eu sei, a matemática é uma ciência exata, né? Então eu não sei muito bem o que o Duílio quis dizer. Obviamente a gente só vai ter essa convicção quando sair o relatório financeiro, né? O balanço. Então vamos aguardar. Por isso que eu falei, não vou falar muito sobre isso, porque a gente obviamente precisa aguardar, ver os números e aí de fato a gente falar um pouco mais sobre também o que o próprio Duílio falou em coletiva, né? Então a gente quero ouvir com vocês um pouco hoje o presidente Júlio Casares. Não sei nem se eu posso ouvir, tá? Aqui a gente vai indo de pouco em pouco, a gente vai se arriscando um pouquinho, ouve aqui, mas a gente sempre deixa os créditos, tá? O canal do André Hernan, eu não vou ouvir na íntegra, né? Porque a gente deixa os créditos, né? Pro André Hernan, que conseguiu conversar com o Júlio Casares, ele ficou ali na porta do CT, o Júlio Casares começou a entrar. Eu vou voltar o vídeo aqui pro início pra você ver como é que, pra vocês verem como é que foi, né? E obviamente dessa vez, a gente tenta ouvir tudo quando é coletiva, mas dessa vez, até para deixar os créditos para você ir lá no canal do André Hernan, eu não ouvi, não vou ouvir na íntegra, a gente vai ouvir apenas um trecho aqui, o início pelo menos, tá? E a menos que dê, assim, tiver com pouco tempo de podcast, o que é muito improvável, eu me arrisco a ir um pouquinho mais longe, mas eu não, eu prefiro não ir mais longe para justamente deixar essa provocação para você entrar lá, deixa uma moral pro André Hernan, porque todo mundo querendo falar com o presidente do São Paulo e com a alta cúpula tricolor, né? E o André Hernan conseguiu, né? Ficou lá, esperou. Então a gente, obviamente, deixa os créditos aqui, tá? Vamos fazer um giro pelas matérias esportivas. E hoje o giro pelas notícias não vai ser no Globoesporte.com, porque hoje a gente vai falar da Rede Globo, tá? Demissões, mudanças, né? Mudanças em vista aí, né? Na Rede Globo, na forma como a Globo deve, cara, fazer as suas transmissões esportivas, da forma como elas devem fazer os seus programas, na forma como o Grupo Globo, né? Que o Grupo Globo não é só a Rede Globo, é o Sport TV também, então no formato dos programas, né? E mudanças importantes, a gente vai falar sobre isso, né? Já se falou muito ontem
da central do apito, mas antes eu vou falar também um pouco disso hoje, por isso que eu acho que vai ficar pouco tempo para ouvir o Júlio Casares. Então vamos embora, né? Primeira coisa sobre Flamengo, site do UOL, a gente sempre deixa os créditos aqui, é o site do UOL, a coluna do Rodrigo Matos, tá? Aqui ele fala sobre uma proposta de aumentar o mandato do presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, tá? E aí, né, política de clube, a gente sabe como é, não só política de clube, mas tudo que envolve política, né? Se você é presidente de uma empresa, se você é presidente do país, se você é governador, se você é prefeito, né? O jogo político ele causa muito rebuliço, ainda mais quando você fala em aumentar o mandato, né? Então, o movimento de aliados do presidente Rodolfo Landim pretende aumentar o mandato do dirigente em 1 ano. Só que é aquela velha história, né? É aquela velha história que a oposição deve se manifestar, e eu concordo, tá, vai estender 1 ano. O que impede de no próximo ano vocês quererem estender por mais 1 ano, né? É aquela velha história. O mandatário nem disse nem que sim, nem que não. Mas no clube houve forte reação negativa em correntes de oposição e situação. Tá? O tema transformou o Flamengo em um caldeirão. Pelo Estatuto do Flamengo, o presidente é eleito para um mandato de 3 anos com possibilidade de reeleição. O Landim está no seu segundo período, que vai até o final de 2024. Tá? Então, provavelmente isso vai exigir uma mudança de estatuto, que a gente sabe, é o que eu falei, a questão política ela é muito complicada, né? Você pode gostar do. E aqui eu vou falar eu vou ficar no ponto do aspecto esportivo, tá? Você pode gostar ou desgostar do presidente Rodolfo Landim, da forma como ele se manifesta publicamente, do Marcos Braz, né? Da postura do Marcos Braz diante da mídia, diante do mercado. Você pode ter as suas ressalvas, mas que é uma gestão vencedora, isso não dá para negar, né? Isso não. Daí a dizer se é uma gestão boa ou não, eu não vou entrar nesse mérito. Eu estou dizendo que esportivamente é uma baita gestão. Financeiramente, né? Em relação às finanças, à estrutura, como o clube está organizado, né? Me parece também que é uma ótima gestão. Agora no jogo político, obviamente, né? Os opositores, a gente sabe que tem muita gente que não gosta do Marcos Braz, dos bastidores rubro-negro, né, na vida interna do clube. Então, obviamente que a permanência do Rodolfo Landim necessariamente implicaria, talvez, na continuidade também do Marcos Braz. E não só o Marcos Braz, que o Marcos Braz é o que eu falei, a gente fala de Marcos Braz porque ele é o que mais aparece, né? Ele é o que mais dá a cara a tapa. E eu acho que ele faz isso muito bem, tá? Ele blinda o presidente Rodolfo Landim e até por isso eu acho que às vezes você vê o torcedor pedindo fora Marcos Braz, né? Não vai sair, porque ele, além cara, esportivamente ter feito um bom trabalho, ele blinda o presidente Rodolfo Landim em questão de contratações, trouxe grandes feras, né? Grandes craques. Financeiramente o clube não está comprometido, então com o presidente Rodolfo Landim, não estou falando que tem que continuar, estou falando assim, esportivamente foi uma gestão boa. Então, assim, se você for pensar no aspecto esportivo, a continuidade dessa gestão, me parece que esportivamente o Flamengo vai continuar sendo uma dessas referências, né? E o que eu acho que nem trocando de gestão, isso vai mudar. O Flamengo atingiu um patamar hoje, assim como o Palmeiras, que eu acho que nos próximos 5 anos, se você pegar uma gestão fazendo só cagada, vai precisar de uns 5 anos para desfazer o que foi feito, né? Eu acho. Também a gente não sabe, tem uns caras aí que tem um dom, né? Então, mas assim, pensando, obviamente, a mudança de comando, ela é boa, porque ela traz novas visões, ela traz outros pontos de vista. Se não der certo, você troca. Esse é o processo político democrático, né? Por isso que esse é o grande barato da democracia. Enfim, a gente vai acompanhar, né, os desdobramentos disso. Óbvio que os opositores que contavam as horas, né, para o fim do mandato do Rodolfo Landim, e aí de fato começar uma campanha, né, de poder liderar o Flamengo, essa galera vai se mexer e alianças políticas vão ser formadas, né? Diante das alianças políticas, a gente vai ter uma noção melhor se essa extensão do mandato,
por um ano ela é possível ou não, tá? Vamos seguir? Vamos de central do apito, cara. Isso aqui causou um rebuliço ontem, né? Vários programas esportivos falaram da questão do fim da central do apito, né? E o Arnaldo Ribeiro ele é um ferrenho crítico à central do apito. E inclusive falou aqui, eu faço convite a vocês, entra lá, né, na página, né, no canal, no próprio canal do UOL do YouTube, né, do UOL Sports, tem lá, né, o que fala o Arnaldo, o que fala o Tirone. Acho que nesse programa aqui, deixa eu só, nesse programa tem a Marília Ruiz também, então você ouve todo mundo lá, né, e eles dão a opinião deles em relação à central do apito e me pareceu praticamente unânime, né? Não necessariamente que é um desserviço ao futebol, unânime que a central do apito tinha os seus problemas, né? A central do apito ela trouxe um protagonismo para a arbitragem que não, cara, assim, eu acho que não cabia a arbitragem ter o protagonismo que teve a central do apito, né? Eu acho que os árbitros, comentaristas de arbitragem sempre teve. Só que os comentaristas, comentar a arbitragem foi ganhando, eu acho que ela foi ganhando mais, assim, mais, foi se popularizando muito na figura do Arnaldo César Coelho, né, que fazia as transmissões dos jogos da seleção com Galvão Bueno, né? E o Arnaldo César Coelho, eu acho que foi, cara, talvez um dos comentaristas mais populares, só que isso bombou de fato com a chegada do árbitro de vídeo, né? A chegada do VAR trouxe a arbitragem para um holofote que ela nunca tinha tido antes. E diante desse holofote, o Grupo Globo criou a central do apito, né? De fato. Então a gente pode dizer que na Globo, na Rede Globo, no Grupo Globo, o Arnaldo César Coelho foi meio que o precursor, né, da central do apito. Obviamente que não era o objetivo dele que fosse criado isso, mas ele meio que foi o precursor, né? Porque ele era o cara mais popular. Com a saída dele, a central do apito, não necessariamente se ele tivesse continuado também, eu não sei questões contratuais, não sei nem como foi o contexto da saída dele. Muito provavelmente ele seria, se ele continuasse, ele seria o cara que lideraria, né, a central do apito por um tempo, né? Muito provavelmente, né? Mas aí chega o árbitro de vídeo na Copa da Rússia, né? Chegou para ficar 2018 e foi ali, né, ao fim da Copa que o Arnaldo César Coelho falou que ia seguir outro caminho, né? Então, ia seguir, fazer os próprios projetos, né? Ele ia seguir em outros projetos. Então, aí, de fato, se estabeleceu a central do apito, ganhou, eu acho que por um certo período, por um certo momento, alguns meses talvez, teve uma certa popularidade, porque o torcedor ele começou a acompanhar, né, a avaliação dos lances pelo árbitro de vídeo, na visão do árbitro de vídeo, e eu acho que a central do apito ela teve um certo valor, na minha opinião, de trazer a informação para o público. É óbvio que assim, o protagonista do futebol é o futebol, não é a arbitragem. Eu acho que o árbitro, como o nome diz, ele é um árbitro, ele é um juiz dentro de campo. Então ele vai observar o jogo e ele vai ser o cara que vai olhar e vai punir de acordo com a regra do jogo, né? Então ele é meio que um juiz dentro de campo. Ele viu uma infração, a punição acontece de forma imediata, não tem julgamento, né? Então ele é meio que um juiz, né? E o protagonista são os jogadores. O futebol, ele é o espetáculo, tá? O juiz, ele é apenas mais uma máquina dessa engrenagem. O juiz não é o principal personagem. O juiz não é o ator principal. O juiz, a gente pode dizer que ele é um figurante. Ele nem é coadjuvante, ele é um figurante. E eu não digo isso de forma ofensiva. Por quê? Porque o jogo ideal é aquele jogo onde a bola corre, onde o árbitro ele passa despercebido, onde ele tem uma atuação discreta. Por quê? Porque houve jogo. Óbvio que aí alguns jogos, muita rivalidade, jogo muito pegado, muita falta, muito tempo de bola parada, o árbitro vai ganhando um certo protagonismo porque ele tem que impor, né, a ordem no jogo. E aí entra o papel dele de ser um juiz dentro de campo, né, de impor a ordem, né, em meio ao caos, né.
Então ele não é apenas uma figura descartável, ele pode ter um certo protagonismo, dependendo do jogo, mas ele não é o artista principal. E eu acho que a central do apito trouxe o árbitro, a arbitragem, para um patamar, para um holofote que ela não deveria ter. Ela tem o seu espaço, ela merece o seu respeito. Mas eu acho que isso de trazer, de elevar os árbitros a um patamar de popstar, se é que a gente pode dizer assim, isso foi muito ruim, porque aí começou aqueles juízes mais popstar, sabe, você conhecer o personagem. Eu acho que é importante você conhecer o juiz, como um certo juiz apita, porque você fala, pô, esse juiz vai parar mais o jogo, esse vai deixar o jogo correr mais. Então você telespectador, você se prepara um pouco, pô, vai parar muito, beleza, vou ver o jogo, mas já vou ficar com uma pipoca engatilhada, porque eu sei que eu vou ter um tempo de parar, de estourar pipoca, e nada vai acontecer, que o árbitro simplesmente vai ficar parando todo o tempo. O outro não, pô, esse aqui não vai dar, já tem que deixar tudo do meu lado, os petiscos, né? Porque o jogo não vai parar. A bola vai correr a menos que aconteça alguma coisa. Nesse aspecto, ele pode até ser interessante você conhecer o árbitro, mas entenda que ele nunca foi o protagonista, né? E nem deve ser o protagonista, porque o esporte é o protagonismo, né? É o protagonista. Então, assim, eu acho que a central, e o Mauro César Pereira falou sobre isso, e eu concordo com ele. A central do apito, ela, cara, assim, ela poderia ter uma função muito válida, né? Muito válida. Porque nem todo mundo conhece os lances de arbitragem. E às vezes, de um ano para o outro, a comissão de arbitragem da CBF ela muda, a gente pode dizer assim, o critério, a orientação para os árbitros, né? Então, assim, lance duvidoso, a orientação é essa, né? Lance de bola na mão. Não é o que o futebol europeu está seguindo. Isso é uma orientação da comissão de arbitragem brasileira. Faça isso. Essa é apenas uma orientação. E os comentários de arbitragem eles estão antenados nisso, né? E eles informam, olha, a orientação deste ano é isso, por isso que o árbitro motor. Eu achava isso muito bom. Quando o comentário de arbitragem viu, cara, por que marcou pênalti esse ano e no ano passado esses lances não? Porque a orientação desse ano, né? A comissão de arbitragem orientou que esses lances fossem revistos e que, se fossem interpretados dessa maneira, a gente deveria marcar uma penalidade ou dar um cartão vermelho, enfim. Esses comentários de arbitragem estavam sempre antenados e eu acho isso muito bom. Só que, de novo, isso foi ganhando isso foi dando um protagonismo, um holofote para o árbitro que ele não deveria ter. E isso eu acho muito ruim, né? Porque eu não acho que era um desserviço, mas eu acho que havia muito corporativismo. Esse é o problema, assim, muitos jornalistas falam, e eu citei o Mauro César Pereira, e ele é um que sempre fala, cara, eu não procuro ter amigos, árbitros, jogadores, porque eu sei que eventualmente eu vou ter que criticá-lo. Então eu prefiro não ter esse tipo de amizade, né? Em vez de ficar de corporativismo. Cara, é uma coisa ruim da central do apito, na minha opinião, era isso. Que os caras eles nunca criticavam o árbitro, sempre se o cara estava errado, eles meio que faziam uma meia-culpa, né? Ah, não, mas veja bem. Às vezes concordavam com lances que eram bizarramente, você vê que era bizarro o que dizia a central do apito para tentar meio que blindar o árbitro dentro de campo, porque eles são colegas, né? Óbvio que os comentários são ex-árbitros, mas eles são colegas, têm acesso para estar no meio também, para entender novas informações, para ter acesso às novas informações. Eu não sei qual que é eu não sei qual que é o contexto, mas tinha muito corporativismo. E isso eu acho que era ruim, porque a central do apito como uma ferramenta cara, de ser crítico mesmo, de avaliar o trabalho. Cara, assim, o juiz marcou isso, mas, cara, totalmente descabido. A orientação da comissão de arbitragem é essa, a orientação da, da, da FIFA é essa aqui, e o árbitro não seguiu nenhum nem outro. Péssima arbitragem, você nunca via isso. Esse era o problema, eu acho. Cometeu um equívoco, mas eles nunca falaram, cara, a arbitragem foi péssima. E não há problema em falar isso. Você não está expondo o árbitro a uma situação difícil. Quer dizer, você está expondo, mas aí quem se expôs foi o próprio árbitro, né? Eu acho que a central do apito como uma ferramenta cara, de avaliar de fato, de uma forma,
cara, de uma forma, cara, assim, bem crítica, né? Bem de terceira pessoa, o que foi a atuação do árbitro, eu acho que seria bacana. Mas ela ganhou um protagonismo de, cara, de ter programas especialmente para isso, de, cara, às vezes o narrador tá narrando, o cara não ter a sensibilidade de parar, falar, ó, segue o jogo aí, né? Narra porque os caras estão chegando no gol. E aí o narrador tem que interromper. Então eles foram ganhando um certo protagonismo que eu acho que não foi legal, né? Eu acho que não foi legal. Mas o, o, a ferramenta em si de informar o público, ah, esse lance foi interpretado assim, mas é, ó, repito, é um lance interpretativo, né? A orientação é essa, por isso que isso eu achava muito legal. Eu acho que a central do apito poderia ter sido usada como uma peça coadjuvante, né? Sim, o árbitro é um figurante dentro de campo, a central do apito tem que ser um figurante na transmissão e entrar em atuação, cara, sempre que, pô, houve um lance polêmico nessa partida, o que você achou? Olha, a orientação é essa. Se fosse eu marcaria. Mas como é interpretativo, eu não julgo o árbitro, né? Ele poderia ter sido, eles poderiam ser muito mais críticos e menos corporativos. Eu acho que o grande problema da Central da Pista ter gerado desgosto, não só em vários jornalistas, né, especialistas da imprensa esportiva, como também torcedores, era o corporativismo, né? Era algo que era muito chato. Você via claramente que ele não queria pegar pesado com o árbitro, ele não queria, cara, ele não queria bater no árbitro, porque ele também foi às vezes não é nem corporativismo, às vezes, pô, eu fui árbitro também, eu sei como tá difícil, a galera pegando no pé, xingando a mãe. Só que, cara, você tá lá para fazer esse papel, né? Você tá lá como, cara, agora como uma peça da imprensa. E a imprensa, qual que é o objetivo da imprensa? Para o bem ou para o mal, a gente vai falar, né? Então essa questão de, poxa, às vezes uma certa empatia, um certo corporativismo, use o termo que você quiser, era algo muito ruim, na minha opinião. E com o fim da Central do Apito, aí houve pesquisa, né, com o telespectador, internamente, existia uma rejeição muito grande e a Globo acabou aposentando, o que eu acho que, sim, obviamente que algumas pessoas vão ser desligadas, mas eu acho que por formato que estava a Central do Apito, eu achava muito ruim. Eu acho que acho que a Globo, o Grupo Globo como um todo, e eu emendo aqui a segunda notícia do dia, né? A terceira, no caso, a primeira foi sobre o Flamengo, a coluna do Alan Simon, demissão do Kleber Machado, né? Na Rede Globo, ele estava na Globo 35 anos, baita narrador, um dos caras tradicionalíssimos, né? Talvez depois do Galvão, o Kleber Machado foi por muito tempo o segundo narrador da Globo, né? E eu acho que isso demonstra claramente uma mudança da Globo em relação à forma de fazer o futebol, a forma de fazer as transmissões esportivas, de fazer um negócio menos, como é que a gente faz, menos culto e um pouquinho mais popular. Não que a cultura popular não seja legal, eu não estou falando isso, mas culto de você sempre usar palavras polidas, né? De você estar sempre, de você não poder se exaltar, de você não poder usar um palavrão. A gente viu o sucesso da Cazé TV, as transmissões da Cazé TV, uma transmissão extremamente amistosa, extremamente popular. Parece que os caras estão, sabe, numa resenha de amigos ou assistindo o jogo no bar. Eles, vez ou outra, se exaltam. Ah, essa falta aí não foi nada, né? Não, se é pro meu time, é falta. Se é pro outro, não é falta, né? Falam alguns palavrões no meio da transmissão. Esse é o formato que fez um absoluto sucesso na Cazé TV e tantos e tantos podcasts, né, ganhando cada vez mais volume, cada vez mais audiência, a Globo, eu acho que ela se vê numa situação de, cara, a gente precisa mudar a forma como a gente está fazendo as transmissões esportivas. Não sei se na TV aberta, né, porque é complicado você ficar falando palavras de baixo calão na TV aberta, mas talvez a Globo faça um módulo, cara, assim, um novo canal, se é que a gente pode dizer assim, que tem a Globo, tem o Sport TV, talvez eles criem um novo canal, um novo veículo no YouTube, né? Não vai se chamar nem Globo Esporte, nem Sport TV, vai ser um novo canal, um novo formato
para eles fazerem essa transmissão via YouTube, de uma forma, via streaming, de uma forma mais moderna, de uma forma mais próxima do jovem, não só do jovem, mas do dia a dia da população brasileira, porque, cara, assim, o Casemiro, ele mudou muita coisa, né? Assim, na forma da gente ver que a transmissão esportiva, ela pode ser diferente, ela não precisa ser do jeito tradicional. É óbvio que todos os veículos têm o seu valor, têm a sua forma de transmissão, tem tradicional, menos tradicional, enfim. Eu não sei se de fato o Kleber Machado foi demitido ou se apenas não renovaram o contrato, né? O J. Júnior é um outro narrador, cara, extremamente tradicional. Ele era narrador do Sport TV. Ele também não teve o seu. Não sei se foi demitido ou não teve o contrato renovado também. É outro que saiu. Então isso mostra claramente uma postura da Globo de trazer, na minha opinião, tá? Eu não sei se isso de fato é o que vai acontecer ou se o salário do cara só era muito alto, né? Mas para mim sinaliza uma mudança da Globo, porque de trazer sangue novo, de trazer uma renovação, né? De se meio que se desvincular daquela, cara, do jeito tradicional de, cara, a gente precisa mudar o formato, a gente precisa mudar a cara da transmissão, porque esses novos veículos, especialmente as transmissões pelo YouTube, eles vão ser um pesado concorrente para a Globo. Vão ser um pesado concorrente. Porque, de novo, eu falei, é uma transmissão, cara, que para a população ela tem muito mais apelo. Porque é divertido. Obviamente que você quer ver o jogo, mas, cara, é divertido também. Parece que você tá. Se você nunca viu um jogo na Cazé TV, pega aí uma das transmissões, porque ele fazia a transmissão do Botafogo e do Vasco, né? Como mandante, né? Botafogo ou Vasco como mandante, tinha transmissão na Cazé TV, os dois já estão fora, né? Então não vai ter. Mas pega uma das transmissões antigas, né? Assim, cara, parece que você tá vendo o jogo numa roda de bar, né? Porque é muito amistoso, assim, a forma dele, do próprio Luizito, né? Dele narrar, os comentários da galera da transmissão, né? Os repórteres em campo, é tudo meio, é tudo meio um se alfinetando, né? Dentro do na provocação, né? Entre amigos, você vê que é um negócio bem amistoso, parece que é o que eu falei, parece que de fato você tá ali no meio deles, é diferente, cara. É uma transmissão diferente. Eu acho que a própria Globo sentiu isso e eu acho que a tentativa, essa não continuidade do J. Júnior, do Kleber Machado é no sentido mais de renovação. Talvez não, talvez apenas o salário deles era muito alto em virtude do longuíssimo tempo de casa. Eu não sei, né? Eu não sei. Aqui o Alan Simon, né? Ele fala aqui, né? A demissão do Kleber Machado, um choque de realidade que faltava para algumas pessoas entenderem que é a Globo do presente e o que deverá ser a Globo do futuro do futebol, né? Aquela emissora que deteve quase o monopólio do esporte não existe mais e nem sustenta uma equipe enorme de profissionais como fez no passado, né? De fato, assim, a Globo praticamente tinha um monopólio, se a gente pensar até 5 anos atrás, vamos voltar no tempo, 5 anos. A Globo ela era praticamente, você falava de futebol, era a Rede Globo, né? Praticamente. Há 5 anos, não sei, mas há 10 anos, certamente, né? Porque aí começou a entrar TNT Sport, Fox Sport, enfim. Há 10 anos atrás, certamente a Globo era a grande referência. Vamos assistir Libertadores onde? Na Globo. Campeonato Paulista na Globo. Campeonato Brasileiro na Globo. Copa do Globo, né? E por aí vai. Sul-América Globo. Jogos da Seleção Globo, da Seleção Brasileira. Então, tudo era na Rede Globo e cada vez mais isso foi mudando, né? Hoje, os clubes com essa possibilidade de vender os seus jogos, as suas transmissões como mandante, isso, os canais, eles se difundem cada vez mais, né? Que eu acabei de falar, a Cazé TV transmitiu os jogos do Vasco e do Botafogo como mandante no Campeonato Carioca, né? Isso só vai tender a aumentar. Cara, com o poder dessas plataformas digitais, né? Cara, assim, o acesso que isso tem na casa da população brasileira, isso vai aumentar cada vez mais, né? Essa onda vai aumentar cada vez mais e a Globo vai ter cada vez menos fatia, se é que a gente pode dizer assim, né? E fica complicado, né?
você manter um corpo de profissionais, né? Com um tempo de casa longuíssimo, né? Eu acho que isso, para mim, representa não a falência, mas a reestruturação, né? Vamos rever a forma de fazer futebol, e é o que eu falei, talvez seja criado até, se tem a Globo, que é para TV aberta, se tem o Sport TV, que é para TV fechada, talvez passe a existir um novo canal no YouTube e no Twitch, que vai ser para transmissões via internet, né? Eu acho que é possível. Eu acho que é possível. E eu acho que até seria melhor, na minha opinião. Você desvincular o nome Globo, o nome Sport TV, você vai ter mais um canal do grupo Globo no YouTube, onde vai ser um negócio bem descontraído. A galera vai poder falar palavrão, vai poder resenhar tranquilamente, né? Vai poder falar um monte de besteira, porque aí vai ser algo dissociado da Rede Globo, do Sport TV. Obviamente que será do Grupo Globo, mas vai ser dissociado de tudo isso e vai ser algo mais leve, mais tranquilo, mais de dia a dia, mais próximo da população brasileira, né? Da resenha da população. Talvez, cara, talvez, eu não sei. Eles têm profissionais de sobra para fazer isso, eles têm dinheiro para fazer isso, e eu espero que eles façam, né? É um veículo de transmissão que veio para ficar, e se você não se adaptar, você vai ficar pro caminho, né? A gente vê hoje, por exemplo, a própria TNT, né? Hoje qual é que é o nome dele? Ele é amigo do Casimiro também. Ah, esqueci. Ele faz parte da TNT, né? E ele tem um canal, ele tem o putz, como é que é o nome dele, cara? Esqueci. Bom, esqueci. Mas você vê, a própria TNT, né? Eles estão fazendo mudanças, né? Na sua forma de transmitir na internet, com né, um estilo mais de resenha, né? Então você vê que todo mundo tá se mexendo, né? Tá todo mundo meio que se mexendo para partir por esse caminho que é um negócio diferente, que é um negócio divertido e que para mim veio para ficar, não tem mais volta, né? Então vamos ver os próximos caminhos. Eu acho que muita coisa vai mudar nos próximos anos, tá? Vamos de presidente Júlio Casares agora, né? Agora sim, agora sim. Falamos demais com você, né? Eu vou voltar o vídeo até o início, vou acelerar um pouco. Então fica o convite para vocês, primeiramente, né? Entra lá no canal do André Hernan, deixa, né? Se inscreve no canal dele, deixa o like no vídeo se você gostar, né? Mas se inscreve no canal, né? O André Hernan, ele era inclusive da Rede Globo, né? Mais um gigante que saiu da Rede Globo, ele foi seguir os seus caminhos, né? Criou o seu canal no YouTube, tem mais de 200 mil inscritos, ele vai em CT de treinamento, ele foi no CT do São Paulo, ele fez uma reportagem no CT do Palmeiras, fez um do Fortaleza, né? Tudo num clima muito descontraído, tá? Então, assim, um cara extremamente bem articulado, extremamente simpático às câmeras. Então, eu faço o convite a vocês, entra lá, se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostar. Eu vou voltar até o começo, a gente não vai ver tudo, já tô deixando, né? Já tô pontuando aqui, a gente não vai ver tudo justamente para você ir lá e você deixar também os créditos para o André, né? Entra lá e continua assistindo de lá e até onde a gente ouvir a gente vai repercutir o que vai falar o presidente do São Paulo, Júlio Casares, tá? Então, sem mais delongas, vamos embora. Ô, presidente, acho que era importante. Espera aí que o áudio está saindo errado aqui, não está saindo no meu... Aí, pronto. Bora. Eu vou voltar pro início, vamos ver. Ó quem tá aqui, ó. Ó quem tá aqui. Tá bom? Tudo bem, presidente? Tudo bem aí? Calmo, e aí? Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Tranquilo? E aí, presidente? Tá falando ou não? Eu não, né? Não? Tô aqui fazendo uma gravação aqui, presidente. Tá bom. Aí eu tô vendo. Vamos dar uma falar? palavrinha? Vamos. Eu sei que te abordei assim de bate-pronto, Não, com câmera vamos ligada, que você. Eu sei que você sempre é bem solícito, mas não tô querendo te pressionar, De não. verba, Tá? de forma nenhuma. Você é um grande profissional. Vamos falar. Com prazer. Boa, vamos ali? Vamos. A assessoria vai ficar brava comigo ou não? Não, eu já aviso. Aqui é tudo de improviso, Eu aviso assim. eles, eu Tá bom, aviso vamos lá eles. então. Vamos lá falar com o presidente, vamos lá. Ah, tem que ser assim, né? Estamos aqui de bate-pronto, bora. Valeu? Valeu. Driblou. O cara, sensacional. Ele simplesmente driblou a assessoria de imprensa do São Paulo. O Casares até falou, não, vamos lá que eu falo com eles. Pô, isso é muito raiz, né? Muito raiz. E você vê, cara, o cara é extremamente simpático, articulado, não tem como, né?
O Casares ficou até sem graça. Não, vamos lá. Ficou até sem graça de não dar uma entrevista pro André Hernan, né? E quebrou a coletiva, a assessoria de imprensa. Pô, já chega o cara na porta do CT, cara. Agora a gente vai ter que pôr alguém na porta do CT 24 horas, né? Para garantir que nem um jornalista consiga falar com o presidente do Casares antes de passar pela gente, né? Vambora. Presidente, obrigado aí, tá, por atender. Você quer, às vezes, assim, na correria mesmo. Mas, presidente, acho que era importante se pronunciar depois da eliminação, da maneira que foi, uma semana turbulenta. E eu queria te perguntar, assim, logo de cara, essa questão do Rogério, essa questão dos jogadores, que é uma coisa que ficou muito no noticiário essa semana. Teve mesmo, assim, um pedido dos jogadores em relação à postura do Rogério com o Marcos Paulo? Teve esse pedido dos jogadores em relação ao que foi dito pelo Rogério ao jogador? André, quem vive na bola, no futebol, sabe que é normal, no vestiário, no jogo, no treino, você ter cobranças mais ásperas, duras. Isso é normal, às vezes um jogador ou outro tem uma posição. E o diálogo é importante, não foi nessa potencialização do como mostrar. Uma conversa com o elenco, acho produtivo, o Rogério achou produtivo, o elenco achou produtivo. Mas nada além do que uma cobrança normal do dia a dia do futebol. Quem conhece o mundo da bola sabe que o vestiário às vezes é tenso, a partida é tenso, o treino é tenso. E existe cobrança, existe hierarquia, existe disciplina. E o técnico também tem que fazer com que o pensamento dele sobreponha a todos. E aquela máxima, né? Ninguém é maior que a instituição, seja o presidente, o técnico, o jogador. E temos diretrizes, temos disciplina, e foi isso que aconteceu, mas com normalidade, que ganhou uma proporção, e a gente sabe que quando você perde uma classificação, tudo ganha um peso maior. A questão do... Rapidinho, né? Sim, primeira coisa, obviamente que o Casares, ele vai minimizar, né? Ele não vai sair chutando a porta, não vai sair jogando merda no ventilador. Esse é o primeiro ponto. Ele vai, cara, coisa de vestiário. Quem tá no mundo da bola sabe que acontece cobrança. Ele obviamente vai minimizar a situação. A gente não sabe, de fato, o que aconteceu, tá? A gente não dá para ter a noção do que de fato aconteceu. A magnitude que isso chegou em relação ao relacionamento do Rogério com os jogadores. Tudo que a gente tem são relatos, né? São informações que saíram do CT. Então foi uma coisa que eu até falei quando aconteceu isso. Cara, isso é uma crise, talvez seja uma crise, talvez não seja, mas isso é algo que aconteceu internamente no São Paulo, tá? Isso aconteceu entre quatro paredes, se a gente pode dizer assim, né? Isso aconteceu entre quatro paredes. Se saiu, se vazou, qual que é o objetivo desse personagem que vazou essa informação? Qual que é o objetivo, né? Se isso aconteceu dentro do São Paulo, se isso saiu de alguma pessoa que é torcedor do São Paulo, que trabalha, que participa da vida interna do clube, pode ter sido o próprio empresário do jogador, mas ele também, o empresário, o atleta está a serviço do São Paulo, ele é um atleta do São Paulo, ou seja, se ele saiu com essa informação também, quem quer que seja, qual que é a intenção dessa pessoa, né? Porque a pessoa sabia que isso ia causar uma crise. Não estou dizendo que a crise não houve, eu não estou tentando minimizar a situação. Eu só acho que, de novo, é uma coisa que aconteceu internamente, que aconteceu entre quatro paredes. Se isso saiu, por que isso saiu e qual que era a intenção dessa pessoa, tá? Não estou falando que a crise não houve, não estou falando que o Casares está minimizando ou está aumentando, estou falando assim, para você ter essa leitura também, porque a gente precisa ter, a gente precisa ver a situação por vários ângulos, tá? A gente sabe que o Rogério Ceni é um cara de um temperamento mais áspero, ele não é um cara suave, eu acho que ele é um cara muito direto, e isso pode ser entendido como arrogância, tá? Eu não acho que ele é um cara arrogante, eu acho que ele é um cara, pelo que eu já ouvi de ex-companheiros de equipe, ele é um cara muito direto. E às vezes você ser muito direto pode ser confundido com arrogância ou grosseria. Às vezes, pelo tom que ele usa, pode ter sido arrogante. Dizem que ele pôs a mão no peito do atleta. E aí beira já um certo nível de agressividade. Ele pode ter sido arrogante nessa conversa. Ele pode ter sido. A gente não sabe porque a gente não estava lá, né? A gente não estava lá. Mas se essa informação saiu da forma como foi, qual que é o objetivo dessa pessoa, né? Desse personagem que... É isso que eu tô falando. Agora, o Casares, obviamente, ele vai minimizar a situação. Ele não vai pôr isso na mesa. Uma coisa que ele falou, e é isso, eu acho que isso é a verdade absoluta. Ninguém é maior que o São Paulo, né? Então, nem o Rogério Ceni é maior que o São Paulo. Então, se ele é o cara que, como algumas pessoas, até jornalistas, torcedores do São Paulo, falam assim, o Rogério, às vezes, ele vai além, ou ele
se acha acima do bem e do mal, ele não é maior que o São Paulo, né? É óbvio que ele é um grande ídolo e ele quer o melhor do São Paulo. Eu tenho a convicção absoluta disso. Se tem alguém que quer que o São Paulo saia dessa situação e que volte a ganhar um grande título, é o Rogério Ceni. Mais do que ninguém. Eu acho que o Rogério Ceni quer mais que até o próprio torcedor isso. De verdade. Eu acho que de todos os torcedores tricolores, eu acho que o Rogério é o que mais quer ganhar um título. Não é para dar resposta para a torcida, não é por vaidade, é porque ele, cara, ele é um aficionado por isso. Ele é viciado por título, ele é viciado por São Paulo Futebol Clube. Né? Ele é simplesmente viciado nisso tudo. Então, se tem alguém que quer ganhar, e por isso a cobrança que ele faz, né, talvez tenha sido de forma muito pesada e muito enérgica, mas uma coisa é, ninguém é maior que o São Paulo. Ele pode querer muito, mas ninguém é maior que o São Paulo. Isso é uma coisa importante. Tá aí o que aconteceu ou não, né? É o que ele falou, cara. A cobrança vai acontecer mesmo, a nível profissional, só que ele obviamente minimiza. A gente, falei, a gente trata com uma certa desconfiança, porque que eu falei, qual que é o objetivo da pessoa que vazou essa informação? Mas muitos repórteres e setoristas que são muito próximos do São Paulo relataram isso, né? Que são muito próximos de pessoas que participam da vida interna do clube e relataram isso, né? E não só de uma fonte. Então eu também trato essa informação com uma certa... Eu dou uma certa credibilidade ao que aconteceu internamente. Mas, de novo, qual o intuito de vazar isso, né? O primeiro cara, os que falaram depois, aí a merda já estava feita, né? Aí a crise já estava instaurada. Crise, pelo menos, da imprensa debatendo, né? E aí depois todos que falaram depois, eles simplesmente falaram, pô, a merda já tá feita, agora eu vou falar também. Mas o primeiro cara, o cara que falou, né? Qual o intuito desse cidadão, né? Acho que isso é uma coisa pro torcedor se perguntar, né? Não só o torcedor, mas a gente quando a gente faz uma análise mais fria da situação. O Rogério, né? Porque muito se falou, o São Paulo de repente pensa em trocar o técnico, aquela coisa toda, o Rogério está pressionado. Em algum momento vocês pensaram em trocar o comando técnico do São Paulo? Em nenhum momento. É importante essa colocação sua, porque, veja, nós prezamos pelo profissionalismo. A longevidade de um técnico, trabalho a longo prazo. No caso do Rogério, ele perdeu muitos jogadores com contusões, a maioria contusões traumáticas, de jogadores protagonistas. Veja, lateral direito, lateral esquerdo, atacante, dá para escolher, sem contar os defensores, né? Arboleda, Diego Costa, Ferrarese. Então, foi um conjunto de situações que não seria justo você cobrar do Rogério se você perde na tua equipe, que é uma equipe competente aqui de mídia, de uma vez só, 70% do seu elenco principal, protagonista, vai talvez trazer um prejuízo para o seu trabalho. E o teu acionista não pode crucificar a pessoa em razão disso. Então isso nunca foi discutido, o trabalho continua, os treinamentos continuam. Veja, o São Paulo experimentou uma fórmula nos últimos 6 anos, salvo engano, nós trocamos 9, 10 técnicos, sem contar interinos, substitutos, provisórios. Deu certo? É uma receita que dá certo? Claro que não. Nós temos que ter pés no chão, tranquilidade e muita serenidade. E muita gente, mas o presidente tem que falar, mas falar. Por quê? Porque tudo está dentro da normalidade. O técnico tem contrato, ele é o chefe do departamento de futebol da parte da comissão técnica de campo, a diretoria está muito próxima de tudo. E, claro, foi uma desclassificação doída, ruim, inadmissível até, mas nós estamos vendo o campeonato, né? Hoje esse mesmo clube que nos ganhou, nos tirou a classificação dos pênaltis, é finalista do campeonato. E isso não nos consola, não é nenhum tipo de tranquilidade. Pelo contrário, há uma cobrança de todos nós, inclusive dos próprios profissionais. Mas o trabalho segue, nós temos aí a Sul-Americana, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e aí sim, nós temos que trabalhar com as mudanças que já foram feitas na área médica, na questão da USP, na preparação física, e no fortalecimento institucional. Você mesmo fez uma matéria onde mostrou a realidade do CT. Hoje é uma outra estrutura. Estamos agora atacando a última parte, que é o vestiário aqui do CT. Então nós temos assim, olhando para o futuro, com uma condição melhor financeira, não de caixa, mas de econômica, no balanço vai ser publicado. E trabalhamos. Agora é o momento, e é por isso que eu falo, pessoal, não tem que falar, não estou falando com você hoje pela oportunidade. Mas agora é trabalho, né? E falar menos. Uma coisa que ele falou, né? Ele se posicionou em relação à eliminação do São Paulo pelo Água Santa, né? Óbvio que ele minimiza depois, né? Fomos eliminados, mas essa equipe hoje é finalista. Mas ele falou, cara, é até inadmissível, né? Acho importante ele colocar isso, porque pro torcedor isso é inadmissível. Só que o Casares costuma ser um cara mais político, né? Ele costuma ser um cara mais político. Ele não entra muito ele não vai criticar pesadamente o grupo. Sobre a questão do Rogério Ceni, ele fala, cara, isso nunca foi discutido, a demissão do Rogério Ceni, e isso eu acredito.
Tá? Isso eu acredito. Não vou pôr minha mão no fogo, mas eu tenho extrema convicção que isso jamais foi especulado pelo Casares. Pelo menos pelo Casares. Eu não sei pelo diretor de futebol, eu não sei se pelos conselheiros, sim, certamente sim, mas o Casares, não. Em nenhum momento o Casares ele questionou a permanência do Rogério Ceni ou não. Talvez a galera, né, a assessoria, né, os profissionais que assessoram o Casares devam ter levado isso para uma pauta de reunião. Casares, e aí, mano? E o Rogério Ceni? Para mim, não há discussão, né? Por quê? Porque o Rogério Ceni, além de todas essas coisas que ele falou, né, de perder muitos jogadores protagonistas, nos últimos anos a política do São Paulo foi de trocar treinador e que onde isso nos levou, né? Tem tudo isso, mas eu acho que o principal aspecto é o fato do Rogério Ceni ser um grande escudo para essa gestão são paulina, né? Ele é um grande escudo. O torcedor, a primeira linha de defesa dos dirigentes é o Rogério Ceni. O torcedor ele vai atacar o Rogério Ceni. Mesmo o Rogério Ceni sendo um ídolo, o torcedor ataca o Rogério Ceni. Ataca, mas depois sente um peso no coração. Depois tira um pouco o pé, né? Eles atacam e tiram um pouco o pé. Atacam e tiram um pouco o pé. Então o Rogério Ceni é o cara que é atacado, mas é amado ao mesmo tempo. E ele é uma blindagem. Ele é um escudo, ele é um vidro à prova de base. Óbvio que algumas balas passam e a galera pega no pé do Casares, do Belmonte, e por aí vai, do Muricy. Às vezes passa, mas assim, entenda que a hora de criticar o Casares assim, é muito passageiro. E depois todos os olhos se voltam para o Rogério Ceni. Então ele toma pancada e ele toma um carinho do torcedor. Por quê? O torcedor lembra do mito goleiro e aí toma pancada de novo. Sem padrão tático, time não sabe se defender, que catado. E aí volta a fazer um carinho de novo. Pô, goleiro campeão de tudo, né? E aí vai. Então eu tenho na minha cabeça, na minha convicção de que a saída do Rogério Ceni jamais foi cogitada pelo Casares, jamais, mas não pelos aspectos, tudo isso ajudou a contribuir. Vamos parar para pensar, né? Como é que foi o São Paulo nos últimos anos? O que o clube fez? Mandou embora tantos treinadores, que isso ajudou? Não ajudou nada. O Rogério Ceni perdeu muitos jogadores, o ano passado chegou em 2 finais. Ok, vamos manter. A gente tem argumentos para manter, mas a primeira linha de pensamento o Rogério é um escudo. Eu não vou tirar esse cara, eu não sou maluco. Porque se eu tirar o Rogério, é a minha cara que vai pro front. E a gente, né, nesse momento não é o que interessa, né? Nesse momento não é o que interessa. Até a reeleição, isso não interessa. Prefiro deixar para depois essa decisão. Então, obviamente, brincadeiras à parte, mas a questão esportiva também eu entendo o lado do Júlio Casares, mas para mim a escolha foi muito mais de política e de ambiente do que de qualquer outra coisa, né? Vamos para mais uma só e aí a gente fecha. Eu te abordei também aqui na parte do CT, por isso que você está falando, presidente, mas assim, para entender, até para o torcedor também poder esclarecer, né? Como é que está a relação dos jogadores, desses atletas que foram questionar a questão do Rogério com o treinador? Hoje é uma situação que está totalmente fechada, totalmente uma pedra no assunto, ou ainda existe algo que precisa ser alcançado nessa relação? Eu sinto que no dia a dia, você sabe que eu sou presidente sempre no futebol, eu sinto no dia a dia que as coisas estão tranquilas. É claro que o futebol é dinâmico. E claro que a relação humana ela deve ser aprimorada por todas as partes, a cada dia. Né? O mundo mudou, o mundo hoje tem uma velocidade muito grande de redes sociais, etc. Então isso é uma dinâmica normal e todos nós devemos investir no melhor relacionamento possível. Mas o que eu vejo no treinamento, eu estou aqui todos os dias, é um clima muito bom dos profissionais, na hora do almoço, na hora do café, na hora do treino efetivo. Então eu acredito que são coisas superadas e eu coloco como uma questão normal. Se nós fôssemos focalizar o que acontece no vestiário depois de um jogo, mesmo dentro de campo, nós já vimos jogadores de vários clubes não querendo se pegar até. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer o melhor. Então, às vezes, e todo mundo quer jogar. Você tem um elenco com 32 jogadores, todo mundo quer seu espaço. O espaço deve ser ganho dentro do treinamento, dentro do campo, dentro da atividade. Eu vejo isso num episódio superado e foi um episódio, eu repito, muito tranquilo. Não houve todo esse estardalhaço de colocar. O que é normal também as pessoas especularem. O que interessa é o trabalho, o que interessa é o diálogo e o que interessa é você saber onde você quer chegar. Logo depois da Aí mais de uma vez ele minimiza, né, o relacionamento. Obviamente que ele não vai falar, né? Mesmo se tivesse tido uma crise da forma como foi debatida na imprensa esportiva, ele obviamente não vai falar.
né? Até porque o São Paulo agora está no momento de tentar baixar a poeira, né? Então ele não vai reacender essa chama, né? Minimizou, tudo normal, o ambiente está bom, né? Talvez o ambiente nem esteja tão legal, mas ele vai falar que tá bom. É óbvio que ele vai falar que tá bom, ele precisa também pô, fazer o papel dele de, cara, eu não vou aumentar a crise e piorar a situação pro meu lado, né? Então aí foi mais corporativista, né? Do que qualquer outra coisa. Não vai aumentar a crise. Vamos, só mais uma, né? E aí a gente para no meio e vocês seguem aí, tá? Eliminação do Paulista teve a mudança no departamento médico, né? Mudança de profissionais. A opção pela saída do Dr. Sanches, ou pelo menos pela mudança de cargo ali, para não mais para o dia a dia, isso foi pressão? Qual foi a ideia? Muito boa pergunta, né? Esse é um trabalho que vem sendo preparado há muito tempo. Nós temos o departamento de excelência médica, os profissionais que hoje estão aqui no CT estavam em Poti, estavam sendo preparados. Nós tínhamos tudo planejado para fazer após o Campeonato Paulista. Como veio a desclassificação? Nós temos aí quase um mês de inatividade, em termos de jogo, foi decidido antecipar, que é muito natural. Então veio o Dr. Ricardo, o Dr. Fábio e o Dr. Sanches, com a experiência, com a história que ele tem, ele vai fazer a coordenação de uma transição, que não é tão simples, né? Então não há nenhum tipo de ataque pontual, achar um culpado, esse ou aquele. Não, é algo planejado. Que ia acontecer após o Campeonato Paulista, teve a desclassificação, antecipamos. Até porque o time hoje treina em 2 períodos, o time fará amistosos, e é importante esses novos profissionais, sem abrir mão do conhecimento histórico e técnico do Dr. Sanches, estar aqui presente. Na questão da preparação física também é um caso que não foi feito agora. O convênio com a USP foi de 2022. Ele estava sendo trabalhado. E esse é o momento de que nós iríamos implantar. Tudo depois do Campeonato Paulista. E o depois é esse. Perdemos a classificação, o Campeonato Paulista acabou, então implantamos. Só para encerrar, né? Ele fala sobre duas questões, né? A saída do Dr. Sanches, que aí representa uma reformulação do departamento médico. Ele fala que foi algo programado, né? Era algo programado para acontecer ao final do Campeonato Paulista, mas como o São Paulo saiu mais cedo, eles anteciparam, né? E o convênio com a USP para essa cooperação, né? Nas questões médicas, enfim. Sobre a saída, de novo, é mais corporativista, né? Óbvio que ele vai minimizar, a gente não sabe o que de fato aconteceu, a gente ouve uma coisa, é óbvio assim, é uma situação clara que, obviamente, de reestruturação, né? Não acho que não é questionando a capacidade do médico ou não, do doutor ou não é esse o ponto, né? Nem esse o ponto. É um cara absolutamente tradicional no São Paulo, e o Casares até fala que vai ajudar na transição, participou lá por muitos anos, liderou o departamento médico, ok, muito obrigado pelos serviços prestados, mas existe um problema. Existe um problema que não é só o médico. Esse que é importante pontuar, porque às vezes fala, pô, o departamento médico de São Paulo é uma bosta, né? Peço perdão pela palavra, mas o departamento médico de São Paulo é uma bosta, os jogadores se machucam e não voltam. Mas não é só o médico, o departamento médico. O departamento médico, obviamente que aconteceram, na minha opinião, aconteceram erros grosseiros, assim, de, vamos fazer o tratamento convencional ou vamos fazer o tratamento mais, cara, assim, menos agressivo, ou vão para cirurgia. E aí, alguns atletas que foram para o tratamento convencional, se a gente pode dizer assim, no fim tiveram que fazer cirurgia e acabaram ficando mais tempo fora. Eu acho que isso talvez tenha sido um dos momentos decisivos, assim, de mudar, de reformular. Cara, não dá pra gente apostar por um caminho, de ir para um caminho de, vamos pro convencional, né? Que aí é só 2 meses fora e ele volta. Se operar vai ficar de 4 a 5 meses, 6 meses, né? Não, vamos pro mais simples, porque aí o cara pode voltar antes do... E aí isso não se pagou, né? Isso não se pagou. Para mim isso é um erro bizarro, né? Isso é um erro bizarro. E aí é uma questão de departamento médico, de diagnosticar e de dar o melhor tratamento para o problema. Óbvio que nenhuma solução pode ser excluída, mas, cara, você fala, vai para cirurgia, cara. Vai para cirurgia, porque se você for para esse tratamento, pode não dar certo, você pode ter que fazer cirurgia, a gente vai gastar mais dinheiro, você vai perder mais tempo, você vai se frustrar mais. Vambora, né? Vai ser longo, mas a gente está aqui para ajudar e vambora, né? Eu acho que cabe essa... Mas o fato dos jogadores se machucarem muito, aí já é uma questão de preparação física, de fisiologia. Pô, aí são outros departamentos que têm que ser estudados, não só o médico. Então, por isso que a gente fala assim, não é só uma coisa, é o conjunto de fatores. A troca do doutor, o doutor já se simboliza, já sinaliza
uma iniciativa de mudar alguma coisa. Se vai mudar ou não, só o tempo vai dizer. O convênio com a Universidade de São Paulo é interessante, é bacana, porque os melhores pesquisadores do país estão lá. Mas é uma universidade, como é que vai ser essa cooperação, né? Vai ser um professor? Vai ser um especialista? A USP tem vários especialistas, professores, doutores, mestrados, enfim, PhDs, tem tudo que você imaginar. Especialistas, né, na questão esportiva, né? Na questão médica e esportiva. Você vai na faculdade de educação física, você vai encontrar um monte de especialistas na questão do esporte, né? Preparação física, você vai na faculdade de medicina, você vai encontrar médicos especialistas no assunto. Tem muito. O que eu queria entender mais é como é que vai ser essa cooperação, em que nível, né? Tem vários especialistas, mas esses especialistas, eles não estão no dia a dia de um clube, né? Eles podem, enfim, estudar dados, informações, coletar informações, eles entenderem muito do assunto, mas no dia a dia é uma coisa diferente. Então eu queria entender, não estou falando que eles não são qualificados, não é isso, tá? Não é isso. Eu acho que eles são muito qualificados, as informações que eles têm pode ajudar muito o São Paulo. Porque o São Paulo me parece ter um problema, cara, talvez até de interpretar os dados, né? Os índices, cara, os índices fisiológicos dos jogadores para entender se o cara está mais próximo da lesão ou não. Eu acho que está faltando alguma coisa. Certamente que esses profissionais vão ajudar muito. Agora eu queria entender como é que vai ser. Vai ser só a nível de departamento médico? Vai ser no nível da fisiologia, da preparação física, da alimentação, da nutrição, né? Eu queria entender como é que ia ser, como ia ser melhor utilizado essa cooperação, porque eu acho que o São Paulo tem muito a ganhar. Na minha opinião, isso tem muito valor, tá? E aí, você que pensa, tá desqualificando. Não, eu acho que isso tem muito valor. Eu acho que isso pode agregar muito. Mas eu queria saber no que nível só, né? Se vai ser só no nível médico, se isso vai se estender a várias outras coisas que envolvem a questão do departamento médico. E aí o departamento médico, eu digo, é todo, né? São os preparadores, são os nutricionistas, são os fisiologistas, fisioterapeutas, os médicos que vão tratar as lesões de fato, e por aí vai, né? Biomédico, cara, para análise do material biológico dos atletas, enfim, por aí vai, né? Por aí vai. Eu queria só entender o tamanho da cooperação, porque eu acho que o São Paulo pode agregar muito com informações valiosas de caras que estudam isso, né? É o que eu falei, eles não estão no dia a dia, talvez, do frenesi, né, de um jogo ou outro coletar, eles não estão, talvez eles não tenham, mas o fato de justamente não estar nesse frenesi, eles estão no laboratório deles, eles têm tempo para analisar, para ir a fundo nas pesquisas, de coletar informações da literatura, de outros pesquisadores e de entender um padrão ou outro, né? Então os caras têm muita informação, eu acho que pode ganhar muito, né? Pode agregar muita coisa. E, enfim, eu só queria entender um pouco mais sobre a extensão dessa cooperação. Tá, é isso, gente. Eu vou fechar por hoje. Tá aí para vocês, como eu falei. Ó, a gente assistiu apenas um trecho. E agora o convite fica aberto para vocês. Segue aí, né? Com a entrevista aí do André Hernan, entrevistando o Júlio Casares, presidente do São Paulo, né? Foi totalmente improvisado. Você vê que você ouve bastante o barulho de fundo ali da rua, enfim. Bastante improvisado, né? Porque se o convite é feito de forma oficial, ele muito provavelmente não daria entrevista, né? Ele teve que pegar o Casares chegando no CT. Então, fica os créditos aqui, canal do André Hernan. Primeiramente, eu faço o convite para você se inscrever. Tem muito mais vídeos. Cara, assim, show. Animal mesmo, assim, show mesmo. E curte o vídeo se você gostar. E assiste aí, a partir dos 8 minutos e meio, ó. 8 minutos e 30, hein? Ponto, né? 8 minutos e 30. Não dá para ver na tela, mas está aqui no canto, né? 8 minutos e 30. A gente está parado aqui. Continua daqui, né? A gente está nesse ponto aqui, ó. Continua daqui, vai até o final, acompanha a coletiva. Falei, talvez não te agrade muito. Ele, obviamente, não vai jogar merda no ventilador. Ele vai ser muito corporativista. Mas uma coisa ou outra a gente consegue pegar, né? Então você tem o senso crítico, o espírito crítico, que pega uma coisa ou outra que pode ser importante. Eu falei, é que ele falou uma certa crítica que ele fez de que a eliminação é inaceitável, né? Depois ele já começa ao corporativismo de novo, mas soltou uma ali, falou
da USP, né, da Universidade de São Paulo. Então, você consegue pegar uma coisa ou outra que vai ser importante, que para você, torcedor, pode ser bastante... cara, não sei, pode te dar uma certa alegria em virtude das crises que aconteceram recentemente no São Paulo, que neste momento vai ficar numa certa calmaria, né? O próprio presidente falou de falar menos, né? Quanto menos falar, menos ruído vai gerar e a crise tende a baixar, né? É isso, gente. Por hoje eu vou finalizar. Muito obrigado se você resistiu até aqui. Eu fecho a conta por hoje e amanhã a gente está de volta, tá certo? Forte abraço e até amanhã. Tchau.